Bom dia, meu amigo do Face. Aqui quem fala é Dani Boy Abreu, presbítero da Assembleia de Deus de Santana. Louvo a Deus por estar aqui mais um dia, mais uma manhã, para hoje trazer uma palavra de Deus para você também. Eu quero dizer que eu congrego ali no Templo Central da Assembleia de Deus, que fica na Salvador Diniz, que tem o nosso pastor-presidente, pastor Lucifranço Barbosa Tavares, os nossos pastores dirigentes são pastor Adriel e pastor Aloísio Duarte. E eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã, palavra que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Esse é um texto muito bom de se falar, é um texto muito bom de se pregar. E a gente vai falar um pouco sobre ele. Antes eu quero falar sobre uma pergunta na live passada. Perguntaram para mim há quanto tempo eu ando de bike, há quanto tempo eu pratico esportes radicais. Eu pratico esportes radicais há 21 anos, que eu ando de bike, pratico esportes radicais há 21 anos. Me identifico muito com isso. Eu posso dizer que se tornou uma identidade, né? As pessoas olham para mim, eu já me identifico muito com o esporte, já me identifico muito com isso. Então, faz parte já de mim essa área dos esportes radicais. Eu tenho certeza que foi Deus que me proporcionou praticar tanto tempo para poder influenciar outras pessoas, né? Então Deus proporcionou isso e eu louvo a Deus por isso, por eu praticar tanto tempo, tá? Mateus, vou tentar fazer bem rápido hoje, tá? Já passou 2 minutos. Mateus capítulo 19, versículo 22, que cita a história, o texto que é Jesus anda sobre o mar, tá? Eu vou pular um pouquinho o início da leitura aqui. E vamos lá, a partir do versículo 26, olha só. E os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Mas logo em seguida Jesus lhe falou, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então respondeu-lhe Pedro, dizendo, Senhor, se és tu mesmo, mande-me que eu irei a ti sobre as águas. Pedro estava dizendo, me manda que eu vou até o Senhor. E Jesus lhe respondeu, dizendo, vem. E descendo Pedro do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, gritou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse, homem de pouca fé, por que duvidou? E quando subiram no barco, acalmou-se o vento. Esse é um texto muito bom de se falar da palavra de Deus. Primeiro falar um pouco sobre Mateus. Mateus, ele escreve esse evangelho especificamente para o judeu. Você vai... o que a Bíblia chama de evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos é Mateus, Marcos e Lucas. São os 3 evangelhos sinóticos. Por quê? Porque a história gira entre eles, ela vai girando entre eles, tá? Um vai completando o outro. Mateus escreve aos judeus. Por quê? Porque principalmente nos capítulos primeiros, ele narra a genealogia de Jesus. Mateus, ele tinha o objetivo de mostrar para os judeus que Jesus, ele era judeu e ele era o descendente de Davi e que ele era o Salvador prometido. Por isso, ele vem primeiro e por isso ele escreve ao judeu. O judeu tinha muita dúvida se Jesus era, até hoje, de certa forma, né? Se Jesus era o Redentor, se ele era o Messias prometido. Então, Mateus escreve ao judeu mostrando que Jesus era o Messias prometido, tá? Esse evangelho ele se torna sinótico, porque as histórias elas se repetem em alguns livros. No caso, essa mesma história que eu li aqui em Mateus,
14, 22, está lá também em João, que não é o evangelho sinótico, tá? Mas é o evangelho de João, ele é separado. João 6, 16, tá? Bom, Jesus anda sobre o mar. O texto revela que Jesus manda os discípulos irem para o outro lado, né? Os discípulos entraram no barco e no meio do caminho começou a vir uma tempestade muito grande, né? Começou a dar uma tempestade muito grande e os discípulos ali se viram aperreados ali naquela situação, com aquela tempestade. E de repente, é isso que vai dizer, tá? É isso que vai dizer no versículo 26. De repente, eles viram alguém andando sobre o mar. Quem era? Era Jesus. Jesus andando sobre... Imagina a tempestade, vento, é o que a gente pode imaginar, é o que me leva a imaginar. Uma chuva forte, né? E começou a... Aí os discípulos estão dentro do barco e eles olham para Jesus. Jesus caminhando sobre o mar. Eles se assustaram, claro. E eles olharam para eles e falaram, olha, um fantasma. Jesus... Ele não imaginava que era Jesus. Olharam, meu Deus, a gente está vendo aqui no nosso linguajar mais natural uma visagem, né? Olha, a gente está vendo uma visagem, está vindo ali no meio do mar. Uma visagem. A visagem era Jesus. E aí, os discípulos olharam aquilo, ficaram assustados, é o que vai dizer no versículo 26 do capítulo 14 de Mateus. E... logo em seguida, Jesus respondeu, calma, sou eu, né? Sou eu. E aí Pedro, ele pula, e aqui começa a trajetória de Pedro, né? Nessa história. Pedro, ele pula, vendo aquilo, e ele vai dizer assim, Jesus sobre o mar, eu estou parafraseando, né? Jesus sobre o mar, será se é tu mesmo? Se for o Senhor, então eu quero ir lá, eu quero ir contigo. E Jesus respondeu, então vem, rapaz, né? E Pedro então desce do barco, imagina ele botando o pé para fora do barco no meio da água. Ai, Jesus, imagina o medo, o pavor que ele estava sentindo e o espanto mais ainda de quem estava no barco, dos outros discípulos, né? Vendo aquilo, rapaz, já pensou ver aquilo? Meu Deus! E Pedro, ele então desce do barco, ele pisa, ele como se ele colocasse o pé e visse, é sólido, rapaz, eu consigo ficar em pé. E aí ele fica em pé, ele olha para Jesus e começa a andar sobre as águas. É aqui que é o ponto principal da mensagem. Ele começa a andar sobre as águas e a Bíblia diz, a partir do versículo 30 do capítulo 14 de Mateus, que Pedro começou a sentir o vento forte, né? Uma coisa nova para ele, no meio da água, andando sobre a água, indo até Jesus. Pedro então começou a sentir o vento forte, né? E ele, a cabeça dele logo pirou, eu posso dizer assim. Por quê? Porque ele estava num lugar que era impossível de se andar. Então ele agora está sentindo o vento, batendo as ondas ali. Ele estava sobre o mar, mas ele estava sensível ao vento, sensível ao respingo da chuva, sensível ao respingo das águas e tudo mais. Ele estava em pé sobre a água, mas ele, todos os sentidos dele estavam funcionando perfeitamente. Então ele ficou apavorado com aquilo. Pedro então começa a naufragar. Ele começa a afundar. Por quê? Porque ele ficou nervoso, ele começou a olhar mais para a onda do que para Cristo. Ele começou a olhar mais para ele afundando do que para a direção de Jesus. Isso acontece com a gente. Quando você começa a olhar mais para os teus problemas e deixa de focar em Cristo, você começa a afundar. Quando você começa a observar, olhar mais as coisas do mundo do que as coisas de Cristo, você começa a naufragar. Foi basicamente, a aplicação é muito simples
Basicamente isso que aconteceu com Pedro, acontece com todos nós, se a gente não tivesse cuidado dessa cautela. E o que é que vai nos fazer caminhar sobre a água e chegar até Cristo, chegar a algum lugar? É focar em Jesus. Focar em Jesus Cristo é o que vai nos fazer caminhar em meio às tempestades. Quando você foca em Jesus, foca nele, se concentra nele, não significa que você não vai passar aperto, não significa que você não vai passar insônia, não significa que você não vai sentir o respingo da água, não significa igual Pedro, que não vai sentir a força do vento. Você vai sentir tudo isso, mas quando você foca em Jesus, você consegue caminhar em meio à tempestade. A aplicação é muito simples desse texto. Você começa a andar em meio à tempestade para chegar até Jesus. Mas o melhor desse texto é justamente o que Jesus faz com Pedro. Porque Pedro, ele começa a naufragar, ele começa a afundar, quando ele começa a sentir o vento, a tempestade, a água jorrando de um lado para o outro, ele começa a afundar, ele grita para Jesus: Senhor, socorre-me. Você e eu, a gente pode gritar, clamar a esse Deus que ele meu Deus, que ele nos salva. Pedro, ele começa a afundar, ele olha assim: Senhor, me salva. É como se ele estivesse pertinho de Jesus. E aí Jesus pega assim na mão dele e começa a erguer ele, tirar ele de dentro da água. Estava afundando, meu Deus, coitado do Pedro. E Jesus então ergue ele no meio da água. Que coisa maravilhosa. Pessoal, Jesus está pronto para nos socorrer. O nosso Deus está pronto a nos socorrer. O que é que você vai fazer? Você vai clamar para Ele na hora da tempestade. Clame a Ele na hora da tempestade. Clame a Ele na hora da tua dificuldade. Deus está, eu creio em nome de Jesus, que Ele está de mão estendida para nos receber, para nos tirar de meio da tempestade. E é isso que a gente tem que fazer. Clamar Jesus. Crer em Jesus. Que a gente possa crer que pode ser a tempestade que for, Deus é poderoso para nos tirar de lá. Não significa, como eu estou falando, que você não vai sentir o vento forte. Não significa, como eu estou falando, que você não vai sentir o respingo da água, o medo. Isso é natural, isso é do ser humano. Mas creia em Jesus. Jesus responde para Pedro: Pedro, caramba, tua fé é tão pequena. Imagina, o cara conseguiu sair de dentro do barco para andar por cima da água. Jesus ainda disse que a fé dele é pequena. Meu Deus, se a de Pedro é pequena, a minha é minúscula, né? Mas uma coisa que vai fazer a gente caminhar sobre a água é crer em Jesus. É confiar nele e não tirar o olho dele. Foca os teus olhos em Jesus. Creia em Jesus. Ele está pronto para te socorrer. Ele está pronto para te resgatar dessa tempestade. Ele está pronto para te acolher e te ajudar na hora que você estiver naufragando. Eu creio nesse Deus maravilhoso em nome de Jesus. Amém? Essa é a aplicação da mensagem. A gente pode ser igual Pedro. A gente está andando, começa a naufragar, mas quando a gente olha para Jesus, clama por Ele, Ele está lá pronto para nos puxar e nos tragar de meio à tempestade. Amém? Vou fazer uma oração aqui para a gente terminar a nossa live. Deus e Pai que está no céu, obrigado, Senhor Deus, por esta manhã. Obrigado por essa palavra. Quando nós olhamos aqui a história de Pedro, que ele começou a naufragar, quando ele sentiu o vento forte, quando ele sentiu as ondas, quando ele sentiu a tempestade, ele começou a naufragar. Isso parece muito com cada um de nós. Isso parece muito comigo também. Mas, Senhor Deus, é assim como Pedro clamou a Ti, eu também clamo. Ele diz: Senhor, socorre-me. E eu repito: Senhor, socorre-me. Senhor, esse meu amigo que está assistindo essa live agora, ou que vai assistir no decorrer desse dia, socorre esse meu amigo. Ajuda ele, levanta ela, para que possa olhar novamente para Ti e andar em meio à tempestade. Vamos estar sentindo os impactos dela, mas nós não vamos tirar os olhos de Ti. E sabemos que se estivermos naufragando, a gente tem para quem recorrer. E Tu, Senhor, Tu és a nossa primeira opção. Nós vamos recorrer para Ti, Pai. Muito obrigado por essa palavra em nome de Jesus. Amém. Bom,
Quero agradecer o pessoal que me acompanha. Olha só aqui. O Maico Fabrini, Fabrício Souza, Matheus França, Robério, Iago Luiz, TT, Ricardo Gonçalves. Muito obrigado por vocês. Outros que sempre me acompanham, a Edilamar, a Raquel, a Nete, o Rodrigo, o Johnny, muita gente que manda mensagem agradecendo as palavras. Então, eu só quero que Deus continue me usando, só isso, esse é o objetivo, tá? Que Deus abençoe você, que Deus nos dê um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Até a próxima, até segunda-feira, se Deus quiser.